Bom, pessoal, muito bom dia. Obrigado por participarem aqui, quem está presencialmente conosco. Pessoal que está nos vendo aí da TV, ou do YouTube, ou do celular, muito obrigado pela participação. Essa é a terceira temporada do Tecnologia para uma Entrega Perfeita, uma websérie do grupo IntelliPost que vai discutir os 3 principais pilares do grupo. Redução de custo logístico, aumento nas tuas vendas e a garantia de uma entrega perfeita para o teu cliente final. Hoje vamos falar de um monte de tema, temos 3 convidados, mas o tema principal é tecnologia em alto nível e a transformação do mercado B2B. Está comigo aqui Diego Neufert, CTO do grupo NC, também da MS Pharma, empresa conhecida de farmácia aqui no Brasil. Rodrigo Murta, CTO e CIO da Leroy Merlin Brasil. E Heinz, aí não vou me arriscar no seu sobrenome, vai ser com você, tá, Heinz? Vice-presidente de operações do grupo IntelliPost. Começando por você, se pudesse apresentar, além de flamenguista, quem é você, Diego? Olha, além de flamenguista, muito flamenguista, se a câmera conseguir pegar aí meu tênis aqui vermelho e preto, hoje a gente está depois de uma vitória do Flamengo aí em cima do Palmeiras, né? Então, esse ambiente todo verde aqui, eu me sinto super à vontade. Brincadeira. Bom, pessoal, o Grupo NC, eu acho que boa parte de vocês talvez nunca ouviu falar de Grupo NC, mas com certeza as empresas que compõem o Grupo NC estão no nosso dia a dia. Uma delas, a principal, é a MS Farmacêutica. A MS Farmacêutica é líder no mercado farmacêutico brasileiro. Então, como indústria, né, toda a parte de produção de medicamentos, mas a gente tem alguns outros medicamentos, como outras empresas, como a Legrand, a Germed, Brace. Operações fora do Brasil. Na Sérvia, a gente tem a segunda maior farmacêutica da Sérvia, que é a Galênica. Temos operações nos Estados Unidos, 2 farmacêuticas no México. Então, é um grupo internacional. Além disso, a gente trabalha com mídia e comunicação, com a Globo de Santa Catarina, é uma empresa que faz parte do grupo. E também a 3E Realty, que é a parte de real estate, também faz parte do grupo. Então, é um grupo bem diversificado, mas com o core, o nosso dia a dia é o mercado farmacêutico. Antes disso, trabalhei com varejo, uma multinacional francesa, e antes também muito com logística. Então, trabalhei já com logística ferroviária, rodoviária e também com logística portuária, toda a parte de comércio exterior, alfândega e tudo mais. Então, tenho bastante experiência em logística e também na parte de comércio aí, B2B e B2C, e espero poder contribuir um pouco aí com o nosso papo. Contribuiu bastante. Obrigado. Murta, mesma pergunta para você, além de corintiano, quem que é o Murta, CIO e CTO? Corintiano e sofredor, né? Bom, prazer aí, uma honra estar aqui com vocês nesse painel. Me chamo Rodrigo Murta, eu sou entusiasta de tecnologia, adoro participar de transformações de negócios por meio da tecnologia. Comecei minha carreira na Motorola, depois passei por Samsung, fiquei 12 anos na Ambev e há quase 3 anos estou na Leroy Merlin Brasil. Leroy Merlin Brasil, acho que é conhecida do público brasileiro, né, em relação a materiais de construção. É uma verdadeira plataforma de melhoria do lar. A gente tem não só lojas físicas, mas também o e-commerce completo, com app, site, marketplace. Temos conversational commerce também, com WhatsApp, televendas. Temos o Leroy Merlin Empresas, que é o nosso B2B, que a gente vai aprofundar um pouco mais aqui. A gente tem nossa plataforma de Leroy Merlin Ads com Retail Media. Temos o Leroy Merlin Instala com instalação. A gente não só vende produtos, mas também instala os produtos, fazemos projetos, né? Então, se vocês quiserem reformar a casa de vocês, a cozinha, o quarto, o banheiro, podem fazer o projeto completo com a gente. Temos um programa de fidelidade incrível também, que é o Leroy Merlin com você, que dá uma série de benefícios para quem é cliente nosso. Então, a gente vem nessa jornada de transformação do nosso negócio, tentando oferecer cada vez mais uma experiência bacana por meio da tecnologia para os nossos clientes. Então, é isso. Estou muito entusiasmado de estar aqui com vocês e estamos juntos e conto com vocês também, não só para serem clientes nossos, mas também para eventuais parcerias, como eu falei com vocês, com o Leroy Merlin Ads, com o Leroy Merlin Empresas. Ok? Muito obrigado. E agora, Heinz, vou te pedir uma coisa. Me conta qual que é o teu sobrenome e se apresenta, por gentileza. Bom dia, pessoal. Meu nome é Heinz Falkenburg. Meu pai, né, minha família é toda de origem alemã e eu acho que sou um dos primeiros aqui, né, nascidos no Brasil.
Também estou há 20 anos trabalhando com tecnologia, então comecei para uma multinacional japonesa, onde eu tive bastante oportunidade de olhar todo tipo de tecnologia que a gente consegue aplicar em grandes empresas, grandes indústrias. E foi lá também que eu tive contato com as fábricas de software que eram desenvolvidas no Japão e na Inglaterra. E aí eu acho que chegou a primeira paixão de como realmente transformar negócios, operações, através das pessoas e de software, enfim. E estou há 9 anos, então, no mercado de software, desenvolvendo soluções nesses últimos 3 anos na Intelipost para a logística, olhando toda essa jornada, né, como a gente vai conversar aqui bastante, né, desde da intenção da compra até o cuidado com a operação e a experiência do consumidor. E assim, tenho certeza, né, que as operações da MS, Leroy Merlin, né, que é um cliente nosso bastante ativo, conseguem mostrar o impacto que a gente pode gerar para os nossos clientes, né, para todo o pessoal do nosso país. Legal. Fazer uma rodada de perguntas aqui, e essa primeira pergunta eu queria que todo mundo respondesse. Vamos voltar aqui para o Diego e fazer uma mesma rodada, pode ser? Pergunta é a seguinte: como que a transformação digital pode melhorar a eficiência e a precisão na logística B2B? Olha, a logística B2B, na maioria dos casos, ela é uma logística de altíssimo volume e alta complexidade. Então, por exemplo, na MS a gente trabalha aí com mais de 90 milhões de unidades por mês. Então são mais de 90 milhões de caixas de medicamentos todo mês. Então é um volume muito alto e você precisa estar disponível para o seu cliente na hora que a mercadoria porque o nosso negócio é um B2B2C, ou seja, eu vendo para um distribuidor, eu entrego para um distribuidor que vai entregar esse medicamento para a farmácia. Então isso torna a logística mais complexa. Então é fundamental o papel da transformação digital, porque para a gente fazer o controle dessa cadeia como um todo, a gente precisa de algoritmos, a gente precisa ter o status em tempo real de tudo que está acontecendo nesse supply chain, nessa cadeia. Então, um dos focos de qualquer CTO, CIO de uma operação, hoje em dia, B2B ou B2C, tem que ser dedicar muitos recursos à digitalização da logística. Eu venho trabalhando com isso já há mais de 15 anos, quase 20 anos aí com digitalização de logística. Eu acho que um dos primeiros projetos que eu fiz em 2012, 2013, para não entregar a idade aí, né, estou trazendo um pouco mais próximo, foi efetivamente criar um algoritmo de roteirizador para trens. E isso trouxe uma eficiência superior a 10% à nossa cadeia como um todo. Então, a partir do momento que a gente passa a usar algoritmos na nossa operação do dia a dia, para transporte, que a gente sabe que é uma operação logística no Brasil, ela é uma operação custosa, ela é uma operação sensível. A gente não tem uma malha multimodal, como, por exemplo, a Europa tem. Então, a gente precisa explorar a tecnologia para ela conseguir trazer essa eficiência para a gente, mesmo com todas essas problemáticas do Brasil. Muito obrigado. Então, tem que explorar a tecnologia para conseguir trazer resultado. E aí, Murta, mesma pergunta para você. Não, bacana. Lá na Leroy a gente tem uma complexidade também que, diferente das demais empresas, que é a questão de produtos que são pesados, né? Então, a gente transporta muitos pisos cerâmicos, por exemplo, e essas lastras, né, que a gente chama, cada caixa ali pode pesar mais de 70 quilos. Então, o manuseio, o transporte desse tipo de material é algo que requer uma expertise ali um pouco específico. E a tecnologia vem para ajudar bastante nisso. A gente recentemente inaugurou no nosso centro de distribuição em Cajamar o que a gente chama de automação do produto pesado, né? Então, a gente investiu mais de 80 milhões no nosso centro de distribuição com transelevadores para fazer o correto manuseio desse tipo de produto para a gente conseguir ter um prazo de entrega mais rápido para o nosso cliente, mas também para evitar perdas, para evitar acidentes, para melhorar a produtividade das equipes, né? Então, esses transelevadores, eles conseguem manusear e armazenar esses produtos pesados de uma forma muito mais eficiente. E aí, para acompanhar, né, essa questão da automação do produto pesado,
Você deve estar perguntando, pô, beleza, eu coloco lá num pallet um monte de produto pesado, consigo transportar, armazenar mais de 20 metros, né, de altura, mas como é que fica para transportar isso dentro do CD? Então, a gente tem garras, né, que os colaboradores, os operadores no CD conseguem usar para fazer o transporte, o manuseio desse tipo de equipamento e evitar perda, melhorar a produtividade, evitar acidentes, né, evitar afastamento no trabalho por conta desse tipo de manuseio. Então, essa automação veio como um diferencial nosso competitivo no mercado de melhoria do lar, né, que requer muito manuseio de produtos que são muito pesados. E aí, concordo com o Diego falou, a questão de analytics, a gente tem uma série de oportunidades com otimização da malha logística. E quando a gente fala de otimização da malha logística, né, não é só a questão do trânsito, né, ver a melhor rota e tudo mais, mas também como que a gente consegue ter uma pegada de carbono mais otimizada, como que a gente consegue considerar toda a carga fiscal, tributária nessa equação. Então, requer muito dado, muita inteligência artificial também para ajudar a gente a tomar a melhor decisão. Segura um pouco o tema que a gente vai falar de inteligência artificial daqui a pouco. Heinz, é isso mesmo? Conta um pouco da tua experiência do lado de quem está montando aqui. Não, legal. E dá para fazer conexões claras, né? Porque, como a gente falou, né? Tem uma questão de performance e otimização e essa cadeia é bastante complexa. E apesar da gente estar olhando para o B2B, cada vez mais a gente precisa de experiência e resultados compatíveis com o B2C. Então, quando a gente está falando assim, poxa, estamos fazendo um B2B das caixas de medicamento da MS. A gente está falando de medicamentos de alto custo que podem ter ali, que a gente precisa ter um monitoramento, um real-time de como as coisas estão acontecendo, qual é o horário de chegada no distribuidor, é super importante. Quando a gente pega a Leroy, né, eu conheço algumas complexidades que, assim, as transferências ocorrem em pisos cerâmicos gigantes, mas ocorrem em itens pequenos, uma furadeira. E a gente precisa otimizar essa logística B2B independente do que está sendo transportado. E, eventualmente, é isso, né? Você tem itens muito diferentes que precisam ir de uma ponta para outra e ser bastante orquestrados. Na questão do tempo de entrega, né, cada vez mais, o quanto a gente puder otimizar esse tempo de entrega, é mais resultado na operação, porque você está com mais produto na prateleira, tem a oportunidade de vender mais, e você consegue olhar como que está a sua cadeia de custos, né? Você abastecer todo esse mercado, ele tem um custo que precisa ser muito... olhar muito para isso e organizar para ter realmente uma performance financeira legal. Então, importante olhar o B2B sob a ótica de performance de custo, mas também dessa experiência da entrega e como, de fato, a gente consegue garantir o ponta a ponta com visibilidade. E aí, pega um pouco do que o Murta falou também, né? Esse analytics para a gente também é relevante para a gente entender demanda. A parte de planejamento se torna muito importante, né? A gente sempre vai executar um planejamento e com os dados que a gente é capaz de gerar, torna mesmo os momentos de pico momentos de operação super controlados. Eu acho que esse é uma grande característica para dar essa performance no B2B e cada vez mais ter uma experiência de operação melhor. Legal, vou segurar um pouco o teu ponto e aí daqui a pouco eu vou voltar só para você para perguntar sobre TMS e gestão de pico. Vamos ver. Perfeito. Como que a gente desenvolve. Agora eu queria direcionar duas perguntas para os convidados da IntelliPost, para o Murta e para o Diego. Tá? E aí vamos de lá para cá agora para variar. Começa com você. Pergunta seguinte, de que maneira a inteligência artificial, você tinha começado a falar disso, e o machine learning, são conceitos diferentes, podem ser utilizados para otimizar previsão de demanda e otimizar a tua logística? Bacana. A gente tem vários exemplos lá na Leroy. Teve um que ganhou mais repercussão recentemente, que a gente chama de trigger level, né, que nada mais é do que a gente tentar reduzir os nossos níveis de estoque, né, sem impactar a ruptura. Então, a gente criou internamente, né, na Leroy um algoritmo de inteligência artificial justamente para a gente conseguir reduzir o nível de compras sem impactar a ruptura. Então, um dos principais ofensores nossos de sobreestoque na Leroy acaba sendo o acondicionamento. Então, o que é o acondicionamento? É a quantidade de produtos que vão dentro de uma caixa, né? Então, vamos supor que numa caixa tem 100 produtos, 100 unidades. E, embora a gente tenha mais de 97% das nossas compras automatizadas hoje, a gente tinha antes 2 gatilhos de compra pré-definidos, né? Então, 30% ou 70%. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma necessidade de, sei lá, 40 unidades numa caixa que vem até 100, eu ia lá e comprava 100 unidades. Isso me gera um pouco de sobreestoque.
Então, o que a gente fez foi um algoritmo para cada unidade de produto a gente ter a melhor equação desse gatilho de compra, né? Variando de 10% até 90%. Então, a gente compõe uma série, milhares e milhares de variáveis para cada um dos produtos para ter esse melhor momento de compra. No ano passado, a gente conseguiu reduzir a quantidade de compras em algumas centenas aí de milhões de reais, que ajudou muito a gente a equalizar o nosso estoque sem impactar em ruptura, ou seja, de falta do produto na prateleira lá para o cliente nas nossas lojas. Então, esse é um dos exemplos, né? Tem outros. Tem outro algoritmo que a gente criou recentemente que chama Estoque Fantasma, né? Estoque Fantasma é, putz, com todos os dados que eu tenho, e a gente tem hoje uma questão de não ter 100% de acurácia no estoque, né? Existe tecnologia para isso, a gente testou RFID, por exemplo, mas dado a nossa gama de produtos, a gente tem mais de 40 mil produtos com diferentes tipos, metais, vidro, enfim, é bem complicado de implantar uma tecnologia como essa. Então, dado essa imprecisão de estoques, como a gente consegue usar a inteligência de dados para... dado que o meu sistema mostra que tem um estoque, tem produto em estoque, mas, na verdade, não deveria ter, porque deve ser possivelmente uma imprecisão. Então, com esse algoritmo, ele apontar quais são os produtos, aí a operação poder verificar se de fato o produto não está lá e equalizar o sistema. Tá? Então, são alguns dos exemplos que a gente tem que ajudam a gente na nossa gestão logística, gestão de estoque, gestão de compras, né, para melhorar o abastecimento. Então, são alguns dos exemplos, fora a questão de otimização de malha logística, que a gente já comentou, reduzir pegada de carbono, melhorar a questão de tributária, né, que do Brasil é bem complexa. Então, são alguns dos exemplos que a gente tem que a gente acaba otimizando a logística por meio de dados. Aproveitar, só explorar um pouquinho mais essa pergunta contigo, Murta. Você trabalha num grupo francês muito grande, né? Pertence ao grupo ADO, e normalmente grandes grupos tentam importar tecnologia. Pelo que eu estou ouvindo você falar, a tecnologia que está desenvolvida lá não podia ser importada. Ela é feita no Brasil para o Brasil? É isso mesmo ou tem coisa que vem de fora? É um bom ponto, né? Eu não comentei aqui no início, mas a gente faz parte do Grupo ADO. O Grupo ADO é um dos maiores conglomerados aí de melhoria do lar do mundo, muito forte na Europa. Fora da Europa, a gente tem somente participação, por enquanto, no Brasil e na África do Sul. E, de fato, a gente tem uma operação, tem um time global de tecnologia na França, que ajuda a gente com algumas soluções que a gente cocria, mas a gente tem um time grande aqui no Brasil, a gente tem mais de 400 pessoas desenvolvendo tecnologia, entendendo quais são as dores dos clientes aqui no Brasil e usando tecnologia para poder resolver essas dores, né? A gente tem muita parceria, a gente inclusive desenvolve algumas plataformas que são utilizadas em outras BUs, como eu comentei no início lá do Leroy Merlin Instala, né, que é a nossa plataforma mais de serviços, de instalação e tudo mais. Nosso time aqui do Brasil que co-constrói com o time da França e de Portugal. Então, tem bastante troca, tem bastante sinergia com os outros países. Aqui no Brasil, em relação a dados e analytics, a gente tem uma equipe de mais ou menos 50 pessoas que também atua em parceria com esse time da França, que tem mais ou menos umas 100 pessoas atuando também com desenvolvimento de algoritmos, modelos preditivos que auxiliam não só a nossa melhoria de produtividade da operação, mas também na satisfação do cliente. Muito obrigado, Murta. Passar para o Diego agora, repetir a pergunta. De que maneira a inteligência artificial e o machine learning podem ser utilizados para otimizar previsões de demanda e otimizar a logística? Aí você pode responder como quem já trabalhou em e-commerce, com transporte e agora com um desafio gigante que é medicamento. A previsão de demanda casa muito bem com o machine learning, né? Eu acho que um foi feito literalmente para o outro. O problema dela é que ela só olha o passado. Então, o machine learning ele aprende sempre com o passado. Vou dar um exemplo muito grande que foi um problema mundial, Covid. Durante o Covid, a gente teve alguns medicamentos que o uso disparou. Você não conseguia comprar em farmácia. A indústria não conseguia produzir porque não conseguia comprar o insumo, a matéria-prima, a molécula que você vai botar no medicamento, porque o mundo inteiro estava comprando aquela molécula. Caso mais simples do que esse, álcool gel. A gente não consegue comprar álcool gel, não consegue comprar máscara. Por quê? Porque a gente sempre faz a previsão de demanda baseado no passado. E qualquer coisa diferente do passado que acontecer, você vai ter quebra. É a maneira mais eficiente que a gente tem hoje para fazer. Mas por isso que eu sempre ressalto que um sistema com machine learning, LLM é machine learning. Tá? Quando a gente fala de GPT, é machine learning por baixo. É um gigantesco machine learning, mas no final dos contos é machine learning. Você sempre é um sistema de auxílio à decisão.
Então é importante você ter uma pessoa com experiência, com visão do que está vindo pela frente, para conseguir tomar a decisão e não deixar isso 100% na mão do algoritmo. Muitas vezes o pessoal acha, vou botar o algoritmo aqui, ele vai resolver tudo para mim. Não é isso, né? O LLM, o GPT, a gente vê muito essa questão de alucinação, acho que ele vai resolver um monte de coisa, mas ele não é determinístico, né? A resposta dele pode ou não pode ser incorreta. Isso acontece com todos os sistemas de machine learning, porque machine learning é rede neural. Rede neural é igual à nossa cabeça. O ser humano erra? Erra. E o machine learning é a mesma coisa. Quando a gente fala de IA em cadeia logística, tem N aplicações. E eu gosto muito dos algoritmos determinísticos, que são os menos complexos. São algoritmos que você dá um input e ele te traz o output ótimo, para aquilo ou próximo do ótimo. Você sabe que o que você vai fazer, por exemplo, um roteirizador. Roteirizador é isso que ele faz. Um sistema para otimizar a carga de um caminhão, seja na ordem, ou seja no volume que você vai colocar dentro daquele caminhão, ou dentro daquela caixa, ou dentro daquele vagão de trem. Isso é um sistema determinístico. Além disso, você consegue fazer sistemas determinísticos para atingir muito o dia a dia das pessoas que trabalham com logística. Isso eu já fiz em algumas casas no passado. Normalmente, um problema da logística é a disrupção. Você quebrou a cadeia. Tem um caminhão vindo com uma matéria-prima de São Paulo para o Paraná. Deu um acidente. 12 horas para liberar a pista. Você estava dependendo daquela mercadoria para a tua fábrica não parar. Você precisa pensar em alternativas. Isso é disrupção. Então, normalmente, você tem um CCO, um centro de controle, né, que você vai tomar conta com isso. E ali você consegue colocar muita inteligência artificial para te dar sugestões do que você pode fazer, alternativas, automatizar processos que você faria manualmente, como mudar um agendamento. Então, você consegue utilizar muito. Eu tenho um exemplo, a gente pegou um time que tinha mais de 140 pessoas trabalhando com essa disrupção logística, só trabalhando com eventos adversos que aconteciam na cadeia. Com robotização, RPA e a parte de inteligência artificial, a gente conseguiu reduzir esse time para cerca de 40 pessoas. Ficou um time muito mais eficiente e trabalhando com o dobro de volume de alarmes que a gente trabalhava no começo. Então você ganha muita eficiência trazendo esses algoritmos para dentro. Pegando esse gancho aqui, queria direcionar uma pergunta agora para o Heinz. Pode ser? Heinz, então estamos falando aqui, né, do B2C e do B2B. Eu acho que há algum tempo a gente falava que B2B era uma coisa e B2C era outra, mas na verdade tem uma pessoa do outro lado. Minha pergunta é a seguinte: quais benefícios que a implementação de um TMS como o teu pode trazer para um e-commerce que é B2B? Legal. Eu acho que o primeiro grande ponto é que a gente consegue entrar com bastante qualidade e conhecimento, com regras de negócio, com benchmark de fato, para que a gente consiga colocar uma operação no ar com muita eficiência. Quando a gente olha, né, B2C, a gente vai falar de taxa de conversão, mas quando a gente olha para B2B, a gente vai falar de eficiência operacional, então, de fato, redução de custo, redução de tempo de entrega e uma melhor experiência para o usuário. E aqui na linha, né, de automatizar processos e usar cada vez melhor o tempo das pessoas nas nossas organizações, a gente consegue reduzir muito erros, né, praticamente zerar a complexidade em relação a erros humanos e colocar essa inteligência ao nosso favor, né? Então você pega toda a operação que pode ser feita dentro de um CD, que vem ali desde a separação, da criação dos volumes, né, para dar dinâmica no negócio, né? Então hoje, por exemplo, a gente consegue pegar diversas caixas, diversos SKUs, né, que são as identificações dos itens, e colocar ele numa caixa maior e aproveitar esse volume para que esse caminhão, cada vez mais, ele possa transportar mais coisas. Então, existe uma eficiência de frete quando a gente fala na questão de selecionar melhor custos e prazos, mas também de como a gente vai compor esse frete. É possível ganhar com isso. Então, existem algumas etapas do planejamento que tornam essenciais, né? Então, quando a gente fala de implementar um TMS, a gente está falando de planejar uma operação. E a gente está falando de troca de ideias entre especialistas. Especialistas do lado dos nossos clientes, que conhecem bem suas operações, e especialistas do lado da Intelipost, que é uma logtech, e tem lá as pessoas nossas que conhecem muito
deste mercado de logística e de tudo que a gente já conseguiu implementar nos mais de 700 clientes. Então, essa troca, na hora do planejamento, ela se transforma numa execução que traz os benefícios esperados e entrega para o cliente final, e aqui o cliente final é o que você falou, né, e que a gente tem falado muito aqui, é um B2B que está sempre mirando no final um consumidor. Então, a gente quer dar essa experiência para o consumidor e dar cadeia também de como que a gente cria essas janelas e essas sessões de visibilidade em tempo real, de entrega perfeita, para que isso aconteça. E aí, pegando um exemplo, né, falou, poxa, mas vamos olhar esse impacto do tempo, né, no B2B, né? Que pode ser para um medicamento de alto custo, que pode ser para alguém que está esperando numa obra, né, e precisa... tem lá o seu cronograma de execução, e a gente tem casos também, para trazer aqui, de mercado financeiro. Então, a gente está vendo aqui bastante na feira meios de pagamento, isso também está bastante acelerado, né? E os adquirentes e as maquininhas ali. O tempo de chegada de uma maquininha em um cliente final, num B2B, ele é determinante para o faturamento da empresa. 30 minutos de uma grande rede de adquirência que não está operando, são milhões de reais que não estão sendo convertidos. Então, essa previsibilidade, essa capacidade de entregar no tempo certo e a visibilidade, né? Então, ele tem que chegar e nós temos que saber que está na mão desta empresa para fazer a liberação do funcionamento. Porque a gente também... Porque se essa expectativa é quebrada, vai aumentar o saque, porque todo mundo quer saber onde esse pedido, essa entrega está. Então, esses pontos na implementação do TMS, que vem do planejamento à execução, eles, de fato, colocam a operação num novo nível para todos os nossos clientes. Quer dizer, de caixa de cimento a maquininha, você tem uma solução e cada implementação de TMS é uma. É isso mesmo? Ela é bastante personalizada para a necessidade e ela olha exatamente para esses pontos de ruptura que tornam o negócio melhor, mais eficiente e com resultado, né, de experiência superior. Agora tem os desafios, né? E os desafios nós não queremos automatizar um processo existente, né? A gente não quer só tirar do papel para colocar no sistema. É essa troca e essa mudança de cultura que a parceria funciona, né? É quando pode sentar em Telepost e MS, em Telepost e Leroy, em Telepost e os clientes para discutir o futuro dessa operação logística. Esse é um desafio importante, porque nós, né, como seres humanos, temos esse costume de fazer como sempre foi feito. E nesses momentos que a gente tem a oportunidade, e é o nosso desafio, de não tirar só do papel, de transformar uma operação. Isso é um tema importante para qualquer empresa que está pensando em qual é o próximo passo logístico, qual é o meu próximo passo em relação à experiência do cliente. É conseguir mudar a cultura e o foco sempre no cliente final. Isso torna operações nitidamente superiores, com entregas excelentes. Muito legal que você é um vice-presidente de logística, falando de TMS, mas um ponto que você trouxe que é a cultura. Quer dizer, a cultura é importante na transformação logística, é isso mesmo? Ou é só colocar um sistema? No final, a gente precisa entender o seguinte, são sempre pessoas entregando para pessoas, né? As empresas existem, mas a gente tem CPF trabalhando com CPF. É dali que tudo surge. É dali que a gente é capaz de pegar um algoritmo do MIA e falar, poxa, isso aqui é o que a gente quer implementar, né? É dali que é possível a gente entender um projeto de digitalização e transformar num entregável. Então, eu gosto de olhar bastante, né? É uma coisa que a gente fala bastante na Intelipost, é a empresa sob 3 pilares, né? Pessoas, processos, e aí, de fato, né? Pessoas, clientes, e aí, de fato, os processos, os resultados da empresa. Mas, gente, nada a gente vai conseguir se a gente não colocar as pessoas nesse nosso propósito comum, que é, de fato, impulsionar o país através da logística, fazer entregas de muita qualidade e com muita performance. Legal, muito legal falar de propósito. Vou para a minha última pergunta aqui, vou direcionar essa última pergunta para os 3, e aí você responde, Murta, Diego. Seguinte,
E a gente falou um pouquinho disso já. De que forma a automação e a inteligência artificial podem ser implementadas na logística e agora com esse foco para aumentar a precisão e reduzir custos. Você falou um pouco, mas queria que você explorasse um pouquinho mais. Legal, legal. E é um tema que, de fato, né, acho que a gente abordou bastante aqui com o Murta, com o Diego, de como a gente usa todo esse nível de informação para fazer avanços, né? Porque senão a gente realmente cria uma massa de dados enorme com pouca capacidade de processamento, porque no final é isso que acontece. O que a gente tem feito cada vez mais legal, a gente olha para o que a gente tem na nossa base de dados, ela é muito rica, é importante, mas a gente olha para as tendências para evitar cada vez menos a disrupção, né? Então, como eu dei o exemplo aqui do mercado financeiro, a gente precisa garantir a precisão na entrega. A gente precisa olhar para os nossos dados, para machine learning, para IA, e garantir como a gente é capaz de fazer entregas no tempo exatamente planejado. E olha como isso é interessante, né? E tem coisas mais na mão para a gente usar e tomar o benefício, né? A gente costuma falar assim, como a gente transfere mais benefício ao cliente, né? Pequenas entregas que no final dão um resultado excelente. E a gente tem olhado bastante assim, poxa, eu tenho eu tenho vários contratos com transportadoras que me falam, olha, o tempo de entrega para eu levar da minha fábrica para o meu CD é de 3 dias. Só que a gente consegue olhar, e isso obviamente é regido por contrato, então tem uma margem ali de erro, etc. e tal, mas a gente consegue olhar que, na prática, aquilo é feito em 2 dias. Às vezes, alguma coisa que é prometida em 4 é entregue em 3, entregue em 2. A gente tem olhado bastante para esses dados e usado os nossos cientistas, né? A Intelipost tem investido bastante na parte de ciência de dados para poder entregar precisão na mão do Diego e do Rodrigo para tomarem decisões do tipo, se você planejar essa entrega, apesar do seu contrato estar com 5 dias, em 3 dias, seu SLA vai ser mantido e você vai ter uma eficiência logística muito maior. E isso muda todo o jogo, porque isso encurta prazo de abastecimento, isso aumenta a exposição de itens para os consumidores finais, isso dá a oportunidade de uma eficiência logística com custo melhor, né? Porque você não precisa ter entregas super expressas, porque a gente já entendeu que existe sim uma possibilidade de ganho através dos dados, de ter uma entrega mais rápida, um abastecimento mais rápido de todo o ecossistema com o que já está em operação. Então, aqui a gente está tirando realmente, aumentando performance, com controle total de custos, com total controle da experiência, né? Porque também não adianta ele falar, olha, vamos tentar entregar mais rápido, mas no final você quebra a experiência final. Não, mantendo uma ótima experiência e o acompanhamento, né? Como a gente consegue acompanhar essa cadeia em tempo real de que as coisas vão acontecer. E o contrário também, né? Hoje a gente é capaz de olhar para cada evento da entrega e, com base no intervalo entre um evento e outro, prever uma ruptura para a gente tomar uma ação prévia. Então, eu já sei que toda vez que um pedido sai do CD e vai para um cross-docking, por exemplo, ele demora 4 horas nesse intervalo. E isso monta a minha jornada ao longo de toda a cadeia. Eu posso criar gatilhos e usar a inteligência para dizer o seguinte, olha, toda vez que esse processo, em vez de 4 horas, ele demora 8, a chance de ruptura é de 60%. E com isso, EMS e Leroy podem criar planos, dizer, poxa, então eu já vou disparar alguma ação complementar ou fazer uma transferência diferente, porque eu quero garantir na ponta o produto. Então, essa parte da previsibilidade da ruptura ou da possibilidade da entrega antecipada tem dado muita performance nas operações logísticas e tem feito muita diferença para os nossos clientes. Muito legal, ótima resposta. Passar para o Murta aqui. A mesma pergunta, Murta. Vou repetir para você aqui para ajudar. Não, eu sei, fica tranquilo. Tá, tranquilo? Eu vou até emendar aqui no ponto que ele comentou, que eu acho que é super relevante, a questão da previsibilidade e também da visibilidade dos prazos, né, de entrega para os nossos clientes B2B. Então, assim, quando a gente fala de clientes B2B Leroy, a gente tem hoje mais de 250 mil clientes, né, que são desde varejo de construção, construtoras, escolas, condomínios, empresas em geral, né?
É um faturamento relevante nosso, né? É 10% mais ou menos do nosso faturamento, quase R$1 bilhão nesse segmento que vem crescido muito forte. E a gente é muito atento ao que esses clientes verbalizam, né, de dores, de oportunidades que a gente tem para melhorar, por meio da tecnologia, os nossos processos. Então, essa questão do TMS, você conseguir ter uma otimização, prazo de entrega melhor com a automação que eu comentei antes, e dar visibilidade disso para o cliente é super relevante. Lá na Leroy, a gente acabou criando um portal, um e-commerce exclusivo para o público B2B. E aí, nesse e-commerce B2B, os clientes podem acompanhar a régua lá de entrega, né? Entender se o produto está sendo transportado da forma correta, se vai chegar no prazo correto, tratar, né, qualquer reagendamento se for necessário. E também contar com uma série de outros benefícios, né? Como, por exemplo, você ter um meio de pagamento diferenciado, né? Para esse público B2B nosso é muito relevante, por exemplo, o boleto faturado. Né, um meio de pagamento de boleto faturado. Então, a gente teve que implementar isso na nossa plataforma de e-commerce do B2B, ter um prazo de pagamento mais flexível. Né? Então, hoje a gente oferece 90 dias de prazo de pagamento para o público B2B. Né? A gente tem uma plataforma que a gente chama de Leroy Merlin Pay, que é totalmente focado em serviços financeiros, tem algo diferenciado também para público empresas. E aí você, por meio dessa plataforma, usar a inteligência artificial que a gente falou antes para melhorar, otimizar um prazo de cotação, por exemplo, que é super importante para o público empresa, para o público B2B. A gente poder ter um algoritmo de recomendação de produtos, de oferecer um produto complementar, né, para o cliente comprar lá as portas que ele precisa, mas não esquecer da maçaneta, por exemplo. Então, uma série de coisas que a gente oferece por meio de um e-commerce, dando visibilidade de do fluxo logístico, né, do prazo de entrega, dos incidentes, de reagendamento, poder oferecer um prazo de entrega menor e melhor para o cliente por meio da tecnologia. Diego, o seguinte, de que forma a automação e a inteligência artificial podem ser implementadas na logística para aumentar a precisão e reduzir custo? Falamos um pouco disso, vamos mais. Legal. Eu acho que a redução de custo e a precisão, eles são muito amarrados um com o outro, né? Então, é muito difícil você aumentar a precisão sem você conseguir reduzir custo. Porque quanto menos erros você cometer, teu custo de operação logística, né? Isso logicamente para operação logística, ele vai ser intrinsecamente menor, né? Então, eu acho que é fundamental a gente usar estratégias com IA, com robotização, mas sempre simplificando da maior maneira possível, o máximo que você conseguir. Então, eu sempre gosto de usar uma estratégia muitas vezes a gente fala, principalmente em grandes empresas, né? Putz, vamos desenvolver um algoritmo para alguma coisa, vamos desenvolver um sistema, nada que tem no mercado nos atende. Então, eu particularmente gosto da gente sempre começar com uma solução pronta, usar uma solução de mercado, até exaurir ela. Na hora que você já tem um nível de know-how daquele processo e você não encontra mais soluções que te atendam, aí eu acho que você pode efetivamente passar para uma solução própria. A não ser que seja algo muito estratégico para você que realmente não tenha no mercado. Mas, em geral, eu gosto de fazer essa adoção de soluções prontas de mercado, onde você consegue rapidamente reduzir o custo. A diferença de tempo de você fazer a implantação de um sistema pronto, que é alguns meses, para você desenvolver o sistema do zero, que a gente pode colocar para mais de um ano, anos até às vezes, dependendo do sistema, durante esse período você não vai estar tendo retorno nenhum. Então, para ter essa redução, é muito importante a gente conseguir fazer isso rápido. Então, como que você consegue fazer rápido? E isso casa muito com uma estratégia que eu sempre vejo andar muito de perto com inteligência artificial, que é a estratégia de growth hacking. O que é o growth hacking? É você testar rápido e, se necessário, falhar muito rápido. Você tem que errar. O growth, você tem um mote do growth que você fala: eu só aprendo quando eu erro. Você aprende com o erro do outro, mas você só aprende como você erra. Então você quer errar muito rápido. Então o growth, você faz coisas pequenas, rápidas, onde você vai acertar ou você vai errar. E isso conecta muito nesse uso de inteligência artificial, porque IA está mudando todo dia. A gente tem centenas de novas startups semanalmente com inteligência artificial.
Então, provavelmente uma coisa que você fazer hoje, na semana que vem, você já faz diferente usando IA. Por isso que é importante você trazer ferramenta pronta de mercado, que já vem com esse aprendizado e você consegue implantar de uma maneira super rápida, super ótima. Na questão de custo, participei de um projeto onde a gente fez a implantação de um algoritmo de roteirização. Levou alguns meses para a gente fazer, a gente desenvolveu em casa aquela época e a gente foi evoluindo ele, logicamente, ao longo do tempo. Redução de custo foi superior a 15% e a redução de tempo superior a 10%. Isso numa cadeia gigantesca logística é muita coisa que você coloca na mesa. É muita coisa que você coloca na mesa. Então, hoje em dia, é fundamental a gente ter essas ferramentas e o que é mais importante, se alguém não usa hoje, não usa porque não quer. Porque tem disponível em N plataformas. É só querer que você vai ter isso na sua empresa. Muito bom. Quem não usa porque não quer, né? Então, erra rápido, acerta mais rápido ainda, é isso? Exato. Aprende rápido, né? Aprende rápido. Pessoal, falei aqui com o Raiz, com o Murta, com o Diego. Acho que foi uma conversa bem produtiva. Para quem está assistindo aqui, tem um monte de coisa que está para levar para o dia a dia, refletir e utilizar. Esse aqui foi o Tecnologia para Entrega Perfeita, nossa terceira temporada da websérie do Grupo IntelliPost. Muito obrigado a vocês que participaram e vocês que estiveram aqui conosco durante essa 1 hora. Obrigado, gente.